Fala pessoal, beleza? Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um estudo e uma simulação que vão se aproximar bastante aí do nosso processo de otimização de estratégias, tá? Esse primeiro arquivo, o que que ele faz, né? Já mostrei ele em outro vídeo aqui do canal, só vou passar por ele rapidinho, fazer uma revisão rápida, né? Que é aquela simulação onde eu comparo um sistema vencedor, ou seja, um sistema que tem edge real aqui, né? Contra vários outros sistemas que não possuem edge, né? O edge deles é 0%, ou seja, eles têm aqui nesse caso exatamente 50% aí de taxa de acerto, né? E esse aqui, essa linha vermelha mais grossa, nesse cenário, né, ela vai ter um win rate aí de 55%, tá legal? Então veja que por conta da baixa quantidade de trades, né, seria muito difícil que você conseguisse identificar, né, esse sistema aqui nessa otimização, tá bom? Então, o que a gente concluiu é que, obviamente, você precisa aumentar essa quantidade de trades, né, para que aumente aí suas chances de identificar esse setup na sua otimização, né? Veja que com 1.000 e os 5% ainda está meio complicado, né? Mas se aumentar aqui um pouco mais, ou aumentar o edge, né, que são o que está no nosso controle, né? O que a gente consegue mexer aqui, né? A gente consegue melhorar a qualidade dos nossos modelos, das nossas estratégias, e a gente tem um certo controle aí da quantidade de trades, né? Claro que é limitado aí, né, o nosso dataset, principalmente para mini índice, né? Mas são coisas que a gente tem um certo controle. Bom, aqui então, legal, né? Com 10.000 trades fica bem difícil você não conseguir, né, destacar aí essa curva de capital das demais, né? Veja que eu posso rodar várias vezes aqui e em todas ele vai aparecer aqui em primeiro, né? Você com certeza iria conseguir selecionar aí esse setup para rodar na sua conta real. Mas qual que é o problema aqui agora, né? É que na nossa otimização você não tem um set vencedor contra vários perdedores, né? Você tem um set que é vencedor e uma deterioração dele, né? Ou seja, uma piora dele aqui à medida que você vai mexendo nos parâmetros, né? Então, se você o período, vamos supor aqui, né, que o período ideal aqui é o 10, certo? À medida que você avança, né, que você vai aqui para o período 12, período 14, você vai piorando, né, o resultado final, o lucro máximo obtido e todas as métricas, né, recovery, Sharpe, etc. E à medida que você reduz aqui o período, né, você também vai tendo uma deterioração aqui, uma piora desse setup. Então agora a gente vai comparar um set, vamos lá, para o segundo script, né, onde eu vou ter aqui, claro, parametrizado, né? Você que vai configurar aí todos esses arquivos deixados disponíveis para você fazer os seus testes também, né? Mas nesse caso, eu tenho 10 setups, quantidade de trade 100 e best edge de 10%. Então, o que significa isso daqui, né? Que o meu melhor set, ele vai ter 10% e o meu pior set, ele vai ter menos 10% de win rate, né? O que implica isso daqui? Nosso primeiro ele tem 60% win rate e o nosso pior set vai ter 40%, né? E ele vai deteriorar aqui neste edge step, né? Então, qual que é os passos aí que ele vai fazer, né? Como são 10 sets aqui, eu acho que ele vai fazer algo mais ou menos assim, 58, 56, né? Até ele chegar lá em 44, 42 e o último setup, o pior, né? Com 40% win rate. Legal? Deixa eu executar ele aqui. Beleza. E lá embaixo a gente vai ter um gráfico, né? Então, nesse caso aqui eu estou rodando uma otimização apenas e ele vai me mostrar esse gráfico, né? A linha verde mais escura é aquele sistema com o melhor edge, né? Que no caso aqui vai ter 10%. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Beleza, então ele vai ter aí 10%, né? De edge. Consequência disso é que ele tem 60% de win rate e o nosso pior sistema vai ter aí 40% de win rate. Né? Então, como eu falei, ele vai deteriorando de 2 em 2%, né? E nós estamos vendo essas 10 curvas de capital aqui no nosso gráfico, né?
Eu deixei aqui também o ranking, só para você dar uma olhada, ver se está tudo certo, né? Fazer uma validação. Então veja que, de fato, nesse cenário aqui, né, nessa simulação, o vencedor é o set que tinha os 10%. Então ele ficou em primeiro lugar do ranking, né? Mas deixa eu executar novamente, até eu achar aqui alguma que ele perde, que já é o caso agora, né? Veja que o melhor set, ele não está em primeiro, não está em segundo, terceiro, ele deve estar aqui em quarto lugar, né? Vamos só conferir ali se é isso mesmo, né? Em terceiro lugar ali, né? Ó, provavelmente ele empatou com o quarto. Isso, empatou. Então 10.800 e 10.800 de lucro acumulado, né? Então veja que, apesar de ele ter a maior taxa de acerto, ele não conseguiu ser o vencedor, né? Então digamos que você tem lá a sua métrica que você gosta de escolher, né? Você tem aí o índice Sharpe, o recovery, né? Ou o próprio lucro bruto, né? Profit factor, enfim, cada pessoa vai ter aí a sua métrica favorita para um tipo de otimização, né? Daí você fala, vou escolher aqui com base no recovery, né? Ou vou escolher, igual nesse caso aqui, né? Estamos olhando pelo lucro, vou escolher com base no lucro. Então veja que você teria escolhido o sistema com 8% de edge, né? Ou seja, 58% de taxa de acerto. Você teria pulado aí o melhor sistema, tá legal? Então essa que é a brincadeira aqui, né? Então veja que à medida que você vai executando essas simulações, você vai tendo variações desse cenário, né? Mas o que é interessante? A gente fazer um aumento aqui na quantidade de trades, né? Então, obviamente, eu vou aumentar agora, colocar 1000 trades, manter todo o resto, né? E aí veja que vai começar, né? O resultado vai tender a isso daqui, né? Até o primeiro lugar ali, veja que ficou um pouco embolado, né? O segundo melhor, na verdade, ficou ali em terceiro ou quarto, né? Veja que embola um pouco aqui o resultado, né? Não fica exatamente como a gente espera. Mostrando como é difícil, né? Você selecionar em uma otimização aquele setup que é o melhor, né? Que é aquele que de fato é o melhor, que tem aquele edge real ali, né? O edge genuíno, com a maior taxa de acerto, né? Beleza, vamos colocar aqui mais uma otimização com 10.000 trades, só para deixar isso bem nítido, né? E agora sim, praticamente aí impossível, né? Você conseguir escolher um set que não é o melhor, né? Então veja que o potencial que você atingiu aí, ó, né? Aqui de 100%, você escolheu o setup correto. Ok, mas o que tem de legal, além disso aqui nesse script, né? Vou mostrar para vocês agora, que é o seguinte, a gente consegue fazer. Primeiro eu vou desabilitar o log, tá? Então esse log aqui, ó, você pode habilitar ou desabilitar ele, colocar uma taxa, né? Colocar o take stop para ele calcular o risco retorno, enfim. Depois deem uma olhada aqui nos parâmetros, não vou explicar muito eles, né? Olha lá, depósito, certo? Mas o principal é a quantidade de otimizações, tá? Então veja, agora eu vou rodar não mais uma otimização, mas 10 otimizações, para ter uma noção do resultado médio delas. Então vamos lá, coloquei ali para 10 otimizações e vou startar ele aqui e foi praticamente instantâneo. Então veja que nas 10 otimizações, a colocação do melhor set, e aí a gente tem que definir, né, o que seria esse melhor set. Vou deixar aqui a definição, então vamos dar uma lida, né? O melhor set da otimização é aquele que possui o maior edge, equivalente a 10% nessa simulação. Tá legal? Então, o melhor set dessa simulação tem um total aí de 60% de win rate, né? E o que é o interessante? Que nem sempre, né, ele vai ter a melhor performance. Nem sempre o set que tem o maior edge, né, vai ter acumulado a maior quantidade de lucro. Nesse caso, ele ganhou todas, por quê? Né? A gente tem 10% de edge, que é um valor muito alto já, né? Não acredito que seja essa a média aí das nossas estratégias, em geral, né? Essas estratégias que a gente vê aí no dia a dia, certo? Não acredito que chegue nesses 10%, tá? E a gente também não consegue chegar tão fácil nesses 10.000 trades aí operando, por exemplo, um mini índice, um mini dólar, né? Falta até dataset aí pra gente, né? O MetaTrader acaba nem disponibilizando
um período, né? Uma data ali, um intervalo de datas para a gente conseguir chegar nesse valor. Então vamos lá, vamos deixar isso daqui um pouco mais realista. Vamos colocar assim, ó, por exemplo, 500 trades, né? Um edge de 5%, só piorei bastante aqui, só para a gente ter uma... para a gente poder analisar melhor aqui, né? Então veja que... Opa! Vamos lá. Ainda está bem interessante, né? Então com 500 trades, melhor edge de 5%. A gente teve esse cenário aqui. Qual que foi a colocação na primeira otimização do set com melhor edge? Né? Ele ficou em primeiro lugar, tá? Então o set com melhor performance nessa otimização foi o primeiro que tinha 5% de edge, né? Ele ganhou. Aqui, veja, na segunda, ele não foi o vencedor, você não teria escolhido o melhor, tá? Ele ficaria em segundo lugar. E o set que venceu, aquele que teve a melhor performance, né? Na verdade, tinha aí um edge de só 2%, tá bom? E veja, aqui eu tenho o resultado das 10 otimizações. Mas o que interessa para a gente é a média desses resultados, né? Para a gente conseguir coletar esses dados aqui e ter uma perspectiva mais ampla, né? Então, colocações dos sets com melhor edge. Aquele set de 5%, veja, ele ficou aí em média em segundo lugar, tá? Então, aquela ordenação que você faz lá nos resultados da otimização, né? E você pega o primeiro aqui, ó. Você não estaria selecionando o melhor, né? Ó, porque ele está aqui em segundo, em 2.1. Beleza. Qual foi o edge daqueles sets com melhor performance, né? Foi de 4%. Veja, o melhor é 5%, só que os que melhor performaram estavam aí, deu uma média de 4%, um potencial aí de 90%. É alto, 90% já é um número bem legal aqui, né? Deixa eu rodar uma otimização, uma simulação aqui um pouco pior. Vamos lá, vamos colocar assim, 100 trades e um edge de... vamos pôr 250 trades e um edge de 2% aqui. Só para ter uma noção. Beleza, e aqui já fica legal, né? Porque, veja, o melhor edge de 2%, né, para essa simulação. E aí, o melhor, olha a colocação, né, desse set que de fato tem os 2% de edge, né? Aqui em sexto, em nono, aqui ele ganha, né? Aqui ele ganhou finalmente. Aqui em segundo. Veja, ele só ganhou uma vez, né? Só conseguiu vencer aí uma vez. E qual que foi a colocação do que teve melhor performance? Olha que interessante, né? Um set que é perdedor no longo prazo. Ele perde, é um set que não tem edge, né? Um set perdedor ficou em primeiro aqui, outro, olha só, outro set perdedor, né? E por aí vai, tá legal? Qual que foi a média dos resultados, então, né? A colocação média desse set que tem o maior edge foi quinto lugar, né? Então, quinto dentre 11 sets aí que existiam nessa otimização. E os sets com o edge do set com melhor performance, 0.4, né? De um total aí de 2%, que seria o melhor. E o potencial que você conseguiria atingir com essa otimização de 60%, um número muito baixo, né? A gente espera aí um número bem maior aqui na casa dos 90%, tá legal? Beleza, mas então como que a gente conseguiria visualizar isso melhor, né? O que eu fiz aqui? Eu rodei várias simulações dessas, variando a quantidade de trades. Aí eu venho para essa planilha, que também vai estar disponível, tá? Qual que foi a configuração aqui, né? Rodei 1000 otimizações, tá? Então, para cada... Olha aqui, ó. Quantidade de otimizações, eu coloquei 1000. Para ter aquele valor da média ali bem preciso, né? Para ele... para a gente conseguir ter um valor bem preciso. Quantidade de sets por otimização, usei 100. TP 100 e SL 100, né? RR 1 para 1 aqui, certo? Razão, risco, retorno de 1 para 1. E uma taxa aí de 2%, né? Olha lá. Uma taxa de 2% aí, tá? Beleza, então vamos avaliar algumas coisas aqui, né? Ranking médio do set com o melhor edge. Ok, então tem uma sigla aqui que eu coloquei, né? MRBE, para esse melhor ranking médio. Então, com 50, olha só, né? Aqui eu coletei todos aqueles dados e disponibilizei ele aqui na planilha, né? Se você tem um edge de 1%, né? Você vai gerar aí 100 sets por otimização e 50 trades. Veja que o ranking médio, né, é 42 de um total de 100 sets aí, né, para esse 1% de edge.
E o que vai acontecer aqui à medida que você aumentar a quantidade de trades? Obviamente, você vai melhorar esse ranking, né? Você vai sair lá do ranking 42, né? Que você tem a sua otimização, daí você tem que procurar, tem 100 sets na sua otimização lá, né? E aí, o 42º, ó, 42º aqui de um total de 100 é que é o set que tinha aí de fato o 1% edge, que é o melhor. O máximo que ele conseguiria é 1%, né? E ele está lá na 42ª posição. Beleza? É isso aqui que a gente está falando. Qual que é o máximo que você conseguiria aqui, caso você chegasse aí nos 10 mil trades, né? Você conseguiria colocar ele em 14º, tá bom? 14º, né? Ainda não é tão legal isso daí, não? O que mais que a gente pode ver aqui? Claro, né? Aqui eu deixei o pior cenário e o melhor, só para a gente ter uma noção aí de como que vai variar, né? O que interessa para a gente é esse meio termo aqui, né? A gente não vai conseguir sistemas com 20%, mas também sistemas de 1% não vão atrair a gente durante a otimização, tá? Eles não vão, despertar essa vontade da gente de executar eles em uma conta real. Legal? Beleza, caso você conseguisse aí os 20% de edge, né? Aqui até com 5 mil trades, olha só, ele já estaria ali no topo, né? Você já conseguiria encontrar ele logo ali no topo da otimização. Beleza, essa segunda tabela seria o edge médio daquele set que melhor performou. Então não é o melhor set, tá? É o edge médio daquele que melhor performou. Então veja, com 1%, né, você consegue chegar até 0,8, né? E lá nos 20%, putz, aqui, a partir dos 500 trades, veja, você já conseguiria chegar bem perto aí desse máximo, né, desse 20%, tá? E como que uma forma melhor de visualizar isso seria vendo qual que é o potencial, né, que chegou. Esse 19%, né, quão próximo que ele está lá do 100%, que seria o potencial máximo, né, ó. Então ele está aí em 97%, tá? Tá excelente isso daqui, né? Já tá ótimo. Acima de 90% já é considerado aí ideal, né? Então aqui eu só demarquei aonde que ele atinge os 90%, né? Veja que com 1% de edge, você não chega nem com 10 mil trades, né? Nesse considerado mínimo aí, né? O mínimo aceitável, né? Que é esses 90%, tá? Então, é isso que é bem interessante, né? Com 2% de edge, né? A partir dos 5 mil trades, né? A amostra que você precisaria ter, né? Para ter uma confiabilidade aí nessa sua otimização, seria de 5 mil trades, tá bom? O que significa isso, né? Que você, ao invés de ficar tentando encontrar ali na otimização, né, qual será que é esse melhor set, né? Ficar avaliando uma curva de capital, daí compara com outra, né? Esquece, você não vai conseguir achar o melhor, né? O que você tem que fazer é tentar aumentar a confiabilidade da sua otimização, né? Fazendo isso como? Ou aumentando a quantidade de trades, ou criando modelos melhores, né? Ou criando setups que, de fato, aí possuem edges maiores, tá legal? Beleza, e a gente consegue também visualizar isso aqui por esses gráficos. Aqui eu coloquei a porcentagem do potencial, né? Então aqui o sistema com 1% de edge. Veja que mesmo que eu suba a quantidade de trades, né? Ele mal chega ali no mínimo aceitável, né? Então ele passa perto aqui dos 90%, né? Fica em 89 alguma coisa, certo? O set com 2% de edge, eu já consigo isso aqui aproximadamente nos 2.500 trades, né? Então, perto de 2.500 trades, eu já teria a confiabilidade mínima aí necessária para poder rodar a otimização e extrair esses melhores sets, né? Esses sets que realmente aí tem um edge muito alto, né? Ou um potencial máximo aí, né? Nessa otimização. E o que é interessante também, que obviamente, né? Se você tem sets com um edge muito alto, rapidamente eles já chegam nessa região, né? Ó. Esse daqui, na verdade, já até começa, né? Numa região muito interessante, certo? Beleza? O que mais que a gente tem aqui? E aqui é o ranking, tá? Então aqui eu tenho o ranking. Veja que, obviamente, né? O de 1% edge com 50 trades.
você consegue aí, ele vai ficar em 40º segundo, né? Acho que era isso, certo? Então veja que para você conseguir pegar, melhorar esse ranking aqui, você tem que subir muito a quantidade de trades e ainda assim não fica interessante, né? O seu melhor set estaria lá em 14º, né? E claro, aqueles sets com um edge mais alto já conseguem ficar bem colocados aí, né? Naquela sua tabela da otimização, tá? Então, acho que por esse vídeo era isso, né? Eu vou disponibilizar com vocês para que vocês possam fazer os próprios estudos, né? Claro que aqui eu usei 1000 otimizações, acho que já é um número legal, né? Mas acredito que dê para mexer aqui na quantidade de sets por otimização, tá? Eu usei 100, mas normalmente as nossas otimizações, você vai ter um número maior, né? De combinações de parâmetros, né? E a quantidade de sets vai aumentar. Então talvez dê para mexer um pouco nisso daqui, tá? Mais um detalhe só sobre como foi feito esse estudo, né? Que eu acho que aqui que tem um diferencial, né? Eu já vi alguns estudos que, na verdade, usavam um crescimento exponencial para sua curva de capital. Então, deixa eu ver se eu acho algum cenário aqui, né? Veja que o crescimento exponencial ele vai ter esse comportamento aqui, né? Então, se eventualmente ele começa ganhando, ele faz esse crescimento aqui muito, muito rápido, né? E além disso, não é normalmente assim que a gente negocia aqui no Brasil, né? Na BMF, certo? Normalmente aqui a gente usa sistemas lineares, com aquele lote fixo, né? Você faz um planejamento para poder subir esse seu lote e tudo mais, né? Então eu optei por não usar o crescimento exponencial, que seria o quê? 5%, né? Por exemplo, você coloca lá 5% por trade, né? Veja que quando chega no final, deixa eu achar algum aqui, com uma amplitude de lucro maior. Cadê? Tem um ganhando, né? Aqui, por exemplo, acho que serviria, né? Veja que ele começa negociando para ganhar R$ 500 e perder 475, né? Fica aqui perto dos R$ 500, né? O linear, lógico, vai ficar ganhando e perdendo R$ 500 sempre, né? Mas olha o que acontece lá no final, certo? Ele vai estar tradando aí para ganhar R$ 20, certo? 15. Então eu achei que esse cenário aqui não é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, tá legal? Por isso que eu optei por usar esse crescimento linear aí da curva de capital, né? Onde você escolhe aqui o valor do take profit e o valor do stop loss. Só que isso aqui você também pode interpretar como lucro médio por operação e prejuízo médio por operação, tá legal? Bom, pessoal, por esse vídeo era isso. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato comigo lá pelo Telegram, tá bom? Um abraço a todos e até mais.